E olha só, hein, vídeo diferente no canal do Johnny do Carmo. Hoje eu vou comentar e assistir também junto com você, né, meu amigo, o vídeo que conta a história das origens do fado no papel de Maria Severa. O nome do vídeo, ó, eu vou ler aqui, ó, a prostituta que inventou o fado e morreu aos 26 anos. A história que Portugal esqueceu. Deve ser coisa bem interessante, hein, meu amigo? Então já vai se aprontando aí, já vai sentando, que o vídeo é meio longo e a gente vai curtir juntos aqui. Durante o vídeo eu vou fazer umas pausas estratégicas aqui pra gente poder comentar um pouquinho o assunto, ok? Então bora, vem, vamos lá! Lisboa, 1846. Uma rapariga de cabelos negros encaracolados morre sozinha num quarto de miséria, tuberculosa, aos 26 anos. Ninguém notou. O seu nome era Maria Severa Onofriana. Mas o que ela deixou para trás mudou Portugal para sempre. Porque quando falam do fado, aquela música que rasga o peito dos portugueses, que faz chorar até quem não acredita em nada, falam de sofrimento, de destino, de dor sem redenção. E tudo aquilo nasceu dos lábios de uma prostituta que ousou cantar o que nenhuma mulher respeitável podia dizer. Esta é a história de como a música portuguesa foi inventada por quem a sociedade tentou apagar. Esta é a história de Maria Severa. Cara, interessante, o vídeo já começa muito bem, né? Dá pra ver que é um vídeo feito com muito cuidado, uma produção muito caprichada, uma edição legal, né? Enfim, gostei. Agora vamos ver o conteúdo de verdade, ver como é que vai ser, né? Maria Severa Onofriana nasceu a 26 de julho de 1820, nos Anjos, Lisboa. Não há certidão de batismo que a reconheça formalmente, como se desde o princípio o Estado português a negasse existência. Seu pai era Manuel Severo, um homem de etnia cigana, natural de Santarém. Sua mãe, cuja identidade histórica é nebulosa, era mulher de vida, aquilo a que se chamava prostituta. A barbuda, diziam alguns. A história não preservou seu verdadeiro nome. Lisboa, em 1820, era uma cidade que se partia em dois. Acima, os aristocratas nos bairros altos, casarões de janelas frias e salões de música clássica importada de Viena. Abaixo, os bairros da moraria, do bairro alto, das janelas verdes. Labirintos de ruas apertadas, casebres amontoados, tabernas onde corriam vinho baço e histórias que ninguém queria ouvir. Olha só, Lisboa, nessa época aí, na década de 1820, era uma cidade dividida e eu consigo notar bastante semelhança com a cidade em que eu vivo, São Paulo, também é assim até hoje, né? Eu não sei se Lisboa ainda tem essa divisão, se rola essa divisão até hoje lá entre bairros mais ricos e bairros mais pobres, né? Mas São Paulo até hoje é uma cidade muito dividida e a gente divide aí essa característica em comum, né? Legal, cara, vamos lá. Severa nasceu no pior dos dois mundos, filho de migrantes. O pai cigano tinha a maldição da etnia, a mãe o estigma do ofício. Criada não em família, mas em prostíbulos. Não havia escolha aqui. Havia determinismo social. Havia prisão disfarçada de liberdade. Os seus primeiros anos são uma névoa. Sabemos que vivia na Rua Direita da Graça, em 1831. Sabemos que depois se mudou para o Pátio do Carrasco ao Limoeiro, 1844. Sabemos que a Rua do Capelão, na Mouraria, a chamava. A mesma rua que depois seria conhecida como Rua Suja, frequentada por marujos ingleses e portugueses, por homens que queriam esquecer, por mulheres que tinham de trabalhar. Cresceu entre os sons do português gritado nos becos, das guitarras que alguns homens tocavam para conforto próprio, das histórias de abandono que todas as miúdas da moraria acabavam por aprender de memória. Por volta dos 15, 16 anos, Maria Severa tornou-se aquilo que a lei portuguesa oficialmente reconheceria em 1844. Uma prostituta registada no governo civil, proibida de andar nas ruas respeitáveis da capital. Essa era a lei. Essa era a marca. Mas ela tinha algo que não se pode registar:
Voz. Uma voz rouca, gasta pelo tabaco e pela vida prematura, que saía de garganta como se arrancar cada nota custasse sangue. Não era a voz de uma cantora treinada, ninguém a treinou. Era a voz de alguém que vivia demasiado depressa, sentia demasiado profundo e tinha de libertar aquilo de dentro ou explodir. É assim que começa um fado, né? Até hoje o fado tem essa característica, pelo menos a maior parte dos fados, né? Aqueles fados mais melancólicos, né? São às vezes mais tristes, né? Mais sofridos, enfim. É uma característica que há até hoje o fado, né? No fado. Vernáculos da moraria, da rua suja, do bairro alto, lugares onde ia trabalhar, começaram a ficar conhecidos não pelas bebidas, mas por ela. Os marinheiros deixavam moedas apenas para a ouvir. Os vadios, como se chamavam na época, reuniam-se quando ela chegava. E ela não cantava o que se cantava então. O fado, se é que se podia chamar fado àquilo, ainda não tinha forma fixa. Havia canções marginais, marchas ciganas, romances de amor traído, tudo misturado. Severa começou a organizar aquele caos em algo estruturado, algo que falava diretamente da dor. Versos sobre homens que a deixavam, versos sobre mães que a venderam, versos sobre estar presa num quarto escuro e ouvir a cidade passar lá fora sem poder sair. Os tons menores, esses tons que soam como choro em música, tornaram-se sua assinatura. A gente aprende desde o começo, assim, quando a gente vai começar a tocar algum instrumento, que todos os acordes em tons menores, né? Músicas que possuem tons menores, um Lá menor, um Si menor, um Sol menor, tendem a ter melodias um pouco mais melancólicas. E o fado é bem por aí, né? O fado, aquele fado de andamento lento, tem muito disso, muito. É muito interessante de ver, cara. É uma história muito bem contada até aqui, né? Muito interessante, viu? A guitarra portuguesa entrava, os violinistas percebiam o que ela queria e juntos inventavam o que seria o fado, música que não pede desculpa pelo sofrimento, que o coloca no centro, que diz isto é a vida e isto dói e está bem doer. Aos 20 anos, Maria Severa tinha criado um gênio sem saber que era gênio. Era apenas sobrevivência transformada em arte. Por volta de 1835-1840, a fama de Severa começava a ultrapassar as barreiras sociais. E não por acaso, entrou em cena um homem que abriria portas. Francisco de Paula de Portugal e Castro, 13º Conde de Vimioso. Toureiro, aristocrata, homem de 40 e poucos anos, contudo, título, dinheiro, status social inquestionável. Segundo a lenda, e temos apenas lendas, porque a história oficial nunca registou isto adequadamente, o conde ouviu Severa cantar numa taberna. Pode ter sido acidental, pode ter sido procura deliberada, porque até os aristocratas ouviam boatos daquela rapariga que cantava como se o próprio coração lhe saísse pela boca. Ficou enfeitiçado. Essa é a palavra que os contemporâneos usaram. Enfeitiçado. Como se o conde perdesse a razão ouvindo-a. Começou a levá-la às touradas, transgredindo completamente o protocolo. Uma prostituta, uma mulher da moraria, nos palcos onde se sentavam as esposas dos nobres de Lisboa, era escândalo, era impossível, mas o conde tinha o poder de fazer o impossível parecer aceitável. Mais importante, através dele, Severa ganhou acesso aos salões aristocráticos, não como convidada, não como igual, mas como atração. Os intelectuais de Lisboa, escritores, músicos, boêmios que frequentavam as tertúlias da época, podiam agora ouvi-la sem descer aos bairros perigosos. E é aqui que acontece algo fundamental: o fado deixa de ser música de prostíbulo e torna-se moda entre a elite. A boêmia lisboeta abraça-a. Os intelectuais começam a transcrever os seus fados. As guitarras das tabernas começam a ser ouvidas nos salões. Severa não sabia que estava a mudar Portugal. Sabia apenas que tinha um homem poderoso que a protegia e que a deixava cantar. E talvez, é especulação romântica, mas permissível, que o conde realmente a amava.
A lenda diz que sim, que a obsessão era real, que enquanto ela cantava, ele simplesmente se perdia, esquecia-se de tudo, da sua posição, das suas responsabilidades, da impossibilidade daquilo tudo. O fado, então, ele compartilha uma característica que é comum a vários outros estilos musicais, né? Qual característica é essa? Uma música que começa sempre, um estilo de música que começa num bairro humilde, que começa na periferia das grandes cidades e acaba chegando às elites. Foi assim com o samba, aqui no Brasil. Foi assim com o rock and roll nos Estados Unidos, que era uma música de negros ex-escravos, né? O rhythm and blues misturado com o gospel, ambos músicas de marginais, né? Acabou se fundindo e acabou se tornando popular. Quando o primeiro artista branco grava um rock and roll, que foi o Elvis Presley, ele vira um fenômeno mundial. O samba foi a mesma coisa. O samba aqui no Brasil começou como uma forma marginal, música de escravo, inclusive, proibido durante muito tempo, né? Muita gente pode não saber disso, mas o samba foi proibido durante muito tempo aqui no Brasil. Só foi aceito como uma música socialmente aceitável, vamos dizer assim, do Estado Novo, aqui no Brasil, com o governo Getúlio Vargas, que usava o samba como slogan de governo, porque o Getúlio Vargas ele percebeu o poder que essa música popular tinha e levou. Vários outros estilos também começam em lugares mais pobres e hoje são dominados por toda a elite. Vamos colocar aí o funk carioca. Foi assim, começou nas favelas, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro e hoje ele está aqui no Brasil, né, em todas as classes sociais. Enfim, vários outros estilos, né, o rap americano também começou humilde, hoje é a música da elite, das grandes festas, dos grandes DJs, enfim. Né? O fado também tem essa característica, muito embora o fado ainda tenha se alterado muito pouco em sua estrutura desde então. Né? Se você pegar um fado do Alfredo Marceneiro e ouvir hoje um fado clássico de uma Carminho, por exemplo, a estrutura está bem preservada. Né? Muda-se, é claro, alguns elementos acabam modernizando um pouco, mas a alma do fado ainda existe e ainda é a mesma. Conforme Severa ganhava fama, e era uma fama estranha, porque ao mesmo tempo que era celebrada, era marginalizada, o fado ganhava estrutura. Ele começava a ter características reconhecíveis, a guitarra portuguesa em acordes menores, o corpo balançando. Ela inventou aquele movimento, aquela forma de dançar enquanto se canta, que parece sofrimento corporificado. Os temas, saudade, abandono, traição, morte prematura, resignação diante do destino. E aqui é importante notar, isto não era artifício. Isto era Severa a transformar a sua vida em música. Cada verso era verdade. Cada lágrima no palco era lágrima real. Toda a gente o sabia. Os aristocratas sentavam-se em silêncio absoluto quando ela cantava. Não era entretenimento, era confissão. Era alguém a abrir o peito e mostrar os órgãos internos ainda a bater. Outras mulheres começaram a cantar como ela. Aprendiam com ela, copiavam-na, evoluíam. A Severa tinha feito algo sem planejar. Criou uma linguagem que toda a gente de repente percebia. Porque toda a gente sofre, toda a gente é abandonada, toda a gente sente que o destino a controla. O que Severa fez foi dar permissão. Disse ao povo português: está bem estar preso nisto. Está bem este sentimento irremediável. Não é fraqueza, é verdade. E Portugal inteiro, principalmente a Lisboa onde vivia, sentiu-se compreendido. Interessante, hein? Por volta de 1845, o corpo de Severa começou a trair. Tuberculose. A doença dos pobres. A doença que ceifava os que viviam em quartos sem ar, em ruas sem higiene,
em corpos já desgastados pela vida. A tuberculose era sentença de morte. E Severa sabia, mas continuou a cantar. Cara, o século XIX, durante esse período, a tuberculose talvez tenha sido uma das doenças que mais mataram naquele período e até boa parte do século XX também. Até hoje a tuberculose, apesar da gente já conhecer a cura, ela ainda é uma doença muito perigosa, né? Mas no século XIX, realmente foi o que ele falou, contrair tuberculose era praticamente uma sentença de morte. Você estava condenado, não tinha o que fazer. Não existia remédio, não existia tratamento, né? Muitos artistas importantes dessa época e até do começo do 20 também morreram por causa de tuberculose. Aqui no Brasil foi o grande Noel Rosa, um dos maiores compositores que o samba já teve, que a música popular brasileira teve. Também contraiu essa doença e morreu, né? Muita gente a gente sabe que ele não criou o samba, mas ele foi um dos grandes vetores para transformar o samba no que é hoje, né, Noel Rosa. E a história do Noel Rosa é muito parecida com a da Severa. No entanto, a história de Maria Severa é muito mais sofrida, pelo que eu vejo aqui, né? Ela sofreu muito, foi realmente apesar de ser importante para a criação e para a estruturação do fado, a gente percebe como a vida dela era difícil, né? Realmente. Há relatos de pessoas que a viram nesta época, mais magra, mais pálida, tossindo sangue, mas continuando a cantar, como se cantar fosse o único ato de resistência que lhe restava. Os seus últimos meses, sabemos isto, foram passados no mesmo local onde nascer, a Rua do Capelão, na Mouraria, num quarto de bordel, que era também quarto de morte. Nem hospital, nem cuidados dignos. Apenas miséria. A 30 de novembro de 1846, Maria Severa Onofriana morreu. Tinha 26 anos. Segundo o registro de óbito, apoplética e sem sacramentos. Nem última confissão, nem reconhecimento religioso. Morreu como viveu, à margem, despida de dignidade legal. Mas as suas últimas palavras, e aqui entramos em lenda, porque a história oficial não documenta isto, mas a tradição oral portuguesa o preservou, teriam sido: morro sem nunca ter vivido. Há ironia nisto, claro, porque ela tinha vivido, intensamente, dramaticamente, deixando marcas que duram até hoje. Mas compreende-se o que quis dizer. A vida lhe foi negada. O direito a existir respeitavelmente, o direito a viver sem prostituição, sem tuberculose, sem morte aos 26 anos. Isso nunca lhe foi dado. Foi enterrada numa vala comum, sem caixão, no cemitério do Alto de São João. Como se a morte pudesse apagar aquilo que tinha feito em vida. Spoiler, não conseguiu. É o retrato, né, de uma vida extremamente difícil, de uma outra época também, né? É muito importante a gente lembrar como a gente evoluiu nesses últimos séculos, né? Como a gente, como ser humano, a vida em sociedade melhorou muito, meu amigo. Por isso que às vezes eu falo, né? Muita gente que é saudosista costuma dizer que, bom era na época tal, bom era antigamente, bom era isso. Mas não, meu amigo, o bom é hoje, o bom sempre vai ser o presente, cara. É muito legal a gente lembrar do passado, é muito bom a gente ter esse sentimento de nostalgia, né? Isso é importante para, inclusive, a gente manter a nossa sanidade mental, né? Isso não sou eu que estou dizendo. Alguns estudos que eu já andei lendo aí dizem isso, né? Que a nostalgia ela é importante para manter o nosso equilíbrio emocional, né? Lembrar do passado de forma carinhosa é muito importante, sim. Mas o melhor tempo e o único tempo que a gente pode viver é o presente, é hoje. Então a gente tem que cuidar da gente hoje sempre, porque no futuro a gente nunca sabe, né? E pro passado não volta mais. Então é isso. O passado também tinha muitos problemas, é que o nosso sentimento afetivo, às vezes, não permite enxergar, né? E você vê, há 200 anos atrás, como era difícil viver, né? Como era difícil, em certos aspectos, sobreviver, né? É isso aí. Maria Severa morreu em 1846. O filme A Severa foi feito em 1930, 84 anos depois.
tornaria-se uma das películas mais importantes do cinema português. Conta a sua história como um mito nacional. Até hoje, há uma placa na Moraria com o seu nome. Há um largo com o seu nome. Há dezenas de fados que levam o seu nome ou mencionam a sua morte. Amália Rodrigues, talvez a fadista mais famosa de todos os tempos, considerava-se descendente direta de Severa. Aquilo que Amália fez no século XX, Severa o tinha feito no século XIX. Transformar sofrimento em beleza, marginalidade em sagrado. E é isto que importa. Severa provou que é possível mudar a história através da arte pura. Que é possível, sendo prostituta, sendo pobre, sendo mulher, sendo cigana, sendo tudo aquilo que a sociedade quer apagar, é possível criar algo que sobrevive. O fado português é hoje reconhecido pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade. Tem gente em Tóquio, em Nova York, em São Paulo a cantar fado porque Severa o inventou. Porque uma rapariga que morreu Em São Paulo. Tem gente que canta fado aqui, cara. aos 26 anos, tuberculosa e sem reconhecimento oficial, foi genial. A sua voz ainda ecoa. Cada fadista que canta, canta com a sua voz ecoando por trás. Cada lágrima que o fado arranca é a lágrima que ela abriu caminho para ser derramada. E isso é imortalidade, bem mais real do que qualquer sepultura, bem mais real do que qualquer reconhecimento em vida. Maria Severa Onofriana, prostituta, fadista, gênio que nunca soube que era gênio. Morreu aos 26 anos, foi enterrada numa vala comum e mudou a música para sempre. A sua vida foi breve, mas a sua arte foi eterna. Conta-me nos comentários, conhecias esta história? E qual é o fado que mais te toca, sabendo agora de onde veio? Muito bom, hein? Meu amigo, uma história triste, eu não sei aqui até que ponto tudo isso é verdade, é muito difícil a gente precisar. O próprio apresentador aí do canal deixou bem claro isso no começo do vídeo, que a história oficial, né, os documentos oficiais não foram muito benevolentes com Maria Severa e não existe, infelizmente, muito registro de época. O que se sabe são mitos, lendas e uma ou outra coisa registrada oficialmente, não é? Porém, é uma história belíssima, seja ela totalmente verídica ou com alguns fatos exagerados ou até mesmo que talvez não sejam verdade, mas é uma história que não deixa de ser bonita e muito importante, não é verdade? E agora sim, eu fiquei muito curioso para ver esse filme, hein? Será que a gente acha ele para assistir hoje em dia, né? A Severa? Vou ver se eu consigo encontrar, caso você queira também alguma crítica sobre esse filme aqui no meu canal. Por favor, comenta aí que eu vou ficar muito feliz, certo? E aí fica também uma dica aí para quem é cineasta, para quem trabalha com produção de filmes, películas e etc. Talvez até fazer uma história, contar essa história novamente de forma mais moderna, né? Porque um filme de 1930 tem toda uma linguagem totalmente diferente das atuais. Hoje em dia, com mais recursos, com mais pesquisa, eu creio que esse filme seria muito bem-vindo, sairia muito bem. Não é verdade? Você não concorda comigo, meu amigo e minha amiga que está me assistindo aí? É isso. Então, é isso, meu amigo. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Tem aí no finalzinho do vídeo aqui umas sugestões para você continuar curtindo o canal aí, alguns vídeos que você talvez vá achar interessante, tá bom? Muito obrigado e fui!